Reconhecem? Fala a Serra do Marão, uma das mais belas de aqui de Portugal. Posso ser contemplada após as faixas do Douro. Estão surpreendidos? Pensavam que não podia falar? Pois, na verdade, têm razão. Não posso falar. Como não podem falar os meus rios e nascentes, os meus penedos, bosques, pastos e animais. Se calhar, precisamente, é esse o problema. Vou-vos contar a minha história. Tudo começou há muitos anos atrás, mais ou menos 300 milhões de anos. Nesse tempo, houve aqui uma colisãozita entre duas placas de continentes que formou os meus picos e relevos. Os fortes ventos e o clima rigoroso têm moldado as minhas formas, mas os que mais conseguiram mudar as minhas encostas foram, sem lugar a dúvidas, vocês, seres humanos. Antigamente, esta paisagem estava dominada pelo lobo. Ele convivia com as águias, corços, serpentes e muitos outros. Também com o ser humano. Sim, os humanos faziam também parte deste tudo. Neste tudo, eu não pertencia a ninguém. Todas as pessoas ou animais que precisassem de mim para viver vinham ter comigo. Bebiam das minhas águas, comiam dos meus pastos. Vocês, humanos, eram apenas mais um. Por um tempo, foram nómadas. Depois, formaram aldeias nos fundos dos vales. Eu não pertencia a ninguém, mas pertencia a todos. Por isso, por toda a vida, chamaram-me baldio. O monte não tinha dó, quer dizer, era de todos. Cada um, tu podias ir buscar lenha, podias ir buscar mata, não precisava de pedir autorização a ninguém. Podias ir com o rebanho diariamente, não tinhas que pedir autorização. Isto é, não era de ninguém, e era de todos, ao mesmo tempo. Portanto, todos usavam, sem necessidade de pedir autorização, seja quem fosse, aquela parcela de terreno que, segundo os usos e costumes, pertencia àquela comunidade. Portanto, os baldios são da posse de uma determinada comunidade e já, portanto, da forma que chegaram até hoje, eram usados já há 100, 200, 300 ou 400 anos. Eu penso do baldio, bem à cabeça, é que é nosso. É nosso e não é nosso, não é? Pronto, mas é do povo. É uma parte onde o povo pode usufruir, seja sempre com boas, a fazer coisas boas, não é? Não coisas más. Pronto, é uma zona que é uma coisa que a gente sabe que a qualquer momento que precisamos ou de lenha, logo que a gente peça ao presidente ou quem está à frente, se pode deitar uma árvore seca abaixo, a gente sabe que consegue, que tem o direito, não é? Pedindo, não é? E é uma coisa que é nossa, sabemos que é nosso, podemos, todos podemos usufruir desta coisa maravilhosa que temos. Todos os moradores, aliás, todo o cidadão que é daqui é comparte. Eu não tenho número nenhum, eu não tenho número de sócio do baldio do primeiro ou 11º, não tenho. Eu sou comparte porque resido aqui em Anciães. E acho que mesmo as pessoas que vêm de fora, a partir que não sejam de cá, mas que residam cá, acho que ficarão a usufruir da lei, pronto, da lei de comparto. Aliás, ser comparto é igual. Portanto, quando é que começou a aparecer a propriedade privada? Começou a aparecer quando estes povos nómadas, portanto, que viviam no alto dos montes, passaram a ser obrigados mais ou menos durante a ocupação romana, em que eles foram obrigados a descer para os vales, para serem provavelmente mais facilmente controláveis, não é? E então começaram a construir as povoações em terrenos mais abrigados, foi aí que começou a agricultura, mais ou menos da forma que se processou ao longo de séculos, não é? Até hoje, mas mantendo sempre os terrenos de onde tinham vindo anteriormente, tanto os altos da serra, mantinham-nos como na posse comum.
Portanto, sem que ninguém se tenha apropriado delas. Ser comparte é tal coisa, é compartilhar, é ver é sermos todos daqui, todos usufruirmos, certo? Deve ser isso. As pessoas daquela localidade podiam ir buscar mato, podiam buscar lenha, podiam pastorear, podiam pôr colmeias, etc. Podiam buscar água para os campos, etc. Mas só daquela localidade. Se um povo vizinho quisesse vir pastorear, por exemplo, ou buscar mato ou lenha, tinha que pedir autorização. Que há aqui casos desses, e era a junta de paróquia que decidia, nestes casos, se autorizava que determinada parcela de monte, que não era necessário à comunidade local, pudesse ser utilizada por um povo vizinho. Ser comparte é fazer parte, todos os compartes fazem parte do baldio da serra, ou seja, são coproprietários da serra, é como se fosse a serra também é um bocadinho minha. É tão importante esta ligação do homem serrano ao baldio. Porquê? Porque a vida dele estava umbilicalmente ligada. Se lhe tirassem aquilo, era como lhe cortar portanto, a alimentação, aquilo que eles necessitavam para o dia-a-dia. Ao povo que a mim me escuta, eu a vos queria contar aquilo que eu sofri no tempo do Salazar. Tanto tempo a trabalhar e cumprir uma negra lista. Ainda hoje não tenho pena desse tempo tão fascista. Era um esforço de corpo, uma pouca idade no prato. Eu não tinha uma telha minha lá nesse tempo barato. Era um tempo atrasado, não havia pão na mesa. E o povo de cinto apertado não ganhava para a despesa, porque aquele homem atrás citado era falso à proeza. Assim aguentamos o tempo, que era falso e manhoso, que tanto o povo matou à fome tuberculoso. O mais duro era ainda levar o povo à prisão, se dizia que estava mal ou criticasse a nação. Aí já vinham os pides e armados de pistolas, e levavam as pessoas amarrado com argolas. Entregava ao meiroal, era o chefe da secção, e uma batida de chicote era a primeira refeição. Mas depois continuava nessa cadeia tão cruel, era fome e porrada até o corpo dar à pele. Cantos deram na própria vida a esses ditos malvados, sem a família saber onde eles foram sepultados, se foram mortos a tiro, a chicote ou arruados. O Estado Central, decidiu intervir nos baldios, assim como nas zonas desarborizadas, porque começou a haver necessidade de madeira. E também com o fim de estabilizar os terrenos, portanto, de evitar o assoreamento, de regularizar o regime das águas e dos ventos, começou-se a pensar então em arborizar as serras do interior. Pois o baldio, isto é como diz o outro, é um mundo. É um conjunto pronto, é uma floresta, pronto, é uma floresta. Quando eu saí daqui para o estrangeiro, não se falava no baldio. A única coisa que se falava era a floresta, porque quando eu comecei a trabalhar, quem me pagava era o Estado. E naquelas marés não era assim, não era baldio. Naquelas marés não era. Naquelas marés havia lá os guardas florestais. E depois, na década de 1950, ele previu o gado todo da floresta. E havia muito gado, pronto, havia o monte agora já vai aparecendo, mas antigamente havia se calhar muito mais animal a pastorear no monte do que hoje. E então previu o gado, o forte daqui das faldas do Marão era os bancos. O pinheiro que é comido pelas cabras cresce mais do que aquele que nunca é comido, depois que ela deixa de o comer na cruta. E enquanto houve aqui muita cabra, havia pinheiros por aí para dentro, agora olha para aí, ó, não se via um. Agora estão as gestas a tomar conta de tudo, olha lá sempre. Primeiro a gente saía aqui de casa, via aquela flor da carqueja, porque a carqueja é um elemento para o gado muito bom. Muito bom. Havia quem fosse ao monte buscar feixes de carqueja para dar na loja, nos corrais, às vacas e assim. E depois, mais tarde, quando o Estado tomou conta, chegamos a um ponto que já lá não podíamos ir sem um bilhete. É que você não podia fazer xixi na floresta. Se fosse isso, era autuada. Era preciso um papel para ir buscar lá uns gravetos para queimar no lume. A floresta tem aqui muita coisa, não é? Que desde os anos que houve a exploração aí das minas,
e tinha na altura que havia aí muito, pronto, que a freguesia era tudo cultivado, dava pasto para os animais, dava mato para estrumar os animais, dava lenha, pronto, e havia pessoal que trabalhava aí na floresta. Na Serra do Marão, eu deixava a mulher em casa a pensar o gado e eu ia para lá trabalhar. Né? E à noite vinha por lá, botar de comer, que ela vinha embora com os filhos. Passei a vida assim. Já viu, eu com 12 anos que tinha, ir daqui para a Serra do Marão com a sachola e com a picareta a abrir buracos para meter pinheiros. Fui para a serra, para o minério, da idade de 10 anos. E depois levavam-me uma bacia de folha à cabeça, que já tinha terra. Mas eu era fraquinha, que ainda era muito nova, vinha a bregar com o pescoço, teso como um pinheiro. Doía, porque a terra era pesada. E depois a minha mãe quis que eu fosse para aprender, para quando fosse grande já saberem. Andei lá para 21 anos. Eu aqui fui sempre um escravo de trabalho, porque o que é que me puseram? No monte a guardar cabras. Pronto. Aí andei eu na agricultura, a guardar cabras no monte e essa coisa. Quando comecei a ser homem, andei por essas minas, andei no Val das Gatas, andei no Alto Tâmega, andei nas minas de Vila Cova, aí é que eu andei muito ano. Também andei lá nas minas, eu, no alto das Baías, mas não era, lá não era, não tem sequer de baixão, ali não era baixão, tem lá assim uns poços, para onde passou agora a autoestrada, assim uns poços redondos, e depois espetavam ferro, assim fora. E depois nós íamos agarrados a uma corda, aqui tinha o passadinho, aqui tinha 8, e a gente tinha assim, agarrada a corda para o fundo do poço, para o minério. Não tinha medo, Alzira? Não tinha, e lá em cima era coçar com as costas do chão. Quando havia, menos eu era assim, eu e muitos, trabalho nas florestas, íamos para as florestas. Depois as florestas paravam, começavam as minas, íamos para as minas, para arranjar trabalho onde eu havia, foi sempre para a nossa vida. Lá proferi-os todos, eu trabalhei neles todos. Eu trabalhei desde aqui da Póvoa de Anciães, que é aqui por cima, que é de onde aquela menina é. Trabalhei até com o Covelo do Monte, que fica lá de trás, a quase no Amarante. Trabalhei até lá, corresse a serra toda. Eu gostava mais do monte do que gostava daqui dos campos. Sim? Estava por andar na Xuxa com os oitas. Nos campos não, mas se tivesse a chover, estava aqui em casa, andava todo dia a cegar erva e a carregar molhos de erva para a loja, para as vacas comerem. Ele andava só naquele modo de vida, pronto, ia mais às 8, era uma boa cá. Andei mais tempo ali dos lados aqui do Marão da Senhora da Serra. Mais tempo. Mas não íamos, às vezes também íamos para Ramalhoso, às vezes não tínhamos ali água, ou não tínhamos, às vezes a água também secava no verão, e a gente também ia, e assim. Mas depois aquilo fechou. Quando comecei a trabalhar na floresta, tinha apenas 12 anos. Cumpri o meu dever escolar, não é? E apenas saí da escola, comecei logo a procurar e encontrei, através de alguém, me levou para as minas de Ramalhoso, de onde eu trabalhei lá uns 4 meses. A entidade patronal, derivado a nós não termos a idade suficiente para poder fazer os nossos descontos, tivemos que, eu e mais um colega, tivemos que sair. E então aí consegui arranjar trabalho na floresta. O primeiro foi, deitávamos os secos abaixo, queimávamos a rama, que era para depois podermos fazer as covas. Sabe o que é as covas? Ter buracos de 50 de fundo. Se fosse pinheiro, se fosse árvores folhosas, tinha que ser mais fundas. Então fazíamos as covas e depois no fim plantávamos. Eram 100 e tal pessoas a ser roçarem, ainda foram as covas. Nós tínhamos o guarda a mandar em nós, tínhamos que fazer o que o guarda mandava. Mandávamos cortar o mato, íamos cortar o mato. Mandávamos plantar árvores, íamos plantar árvores. Mandava fazer os buracos, íamos fazer os buracos. Na floresta era pago para a floresta, lá para os chefes que mandavam, não é? Agora no estanho e no balcão
era por empregados que estavam entregues àquilo, aquelas coisas, não é? Nunca gostei muito de trabalhar na floresta. Na floresta, nessa altura, ganhava-se 15 escudos os homens e as mulheres 10. Tanto fazia escavar o minério, como fazia covas aqui na serra, como plantar, era constante vinham as verbas do dinheiro, assim íamos fazer o trabalho. Umas vezes era para roçar, cortar o mato, outra vez era para abrir covas, outra vez era para plantar árvores. E então íamos plantar pinheiros agora. E quando não tivéssemos pinheiros, íamos cavar e roçar mato, carqueiros, aloeiras, e peniscos, semear peniscos, pinhões, pinheiros, vá. Íamos lá para cima para a Senhora de Marão. E fora, a pé daqui, para Ramalhoso, a gente não levava fatos como tem agora, nem levava galotes, era só corrama da antiga. Já tenho 80, já vou fazer agora, nesse mês, 83 anos. Vimos então na neve, descalcinhas, que não podíamos trazer socos nenhum, não se usava calçado como agora, uns soquinhas. A gente fazia assim, rasgava, toca a tirar e vi descalça na neve. Chegávamos a casa todas molhadinhas, todas a escorrer. Chegávamos a casa, tirávamos a roupinha, pomos-nos ao ar de lume, os pés pareciam que estourava o pé além, com o calor que depois apanhávamos nos pés. Era uma desgraça que a gente passou. Passámos muito sacrifício. Olha, passei muito calor com sacos de terra para aquele alto das veias abaixo. E a terra fazia poeira e nós fazíamos calor aos pés e fazíamos sapatinhos defeitos. Sapatinhos do quê? Defeitos. Fetos é uma planta. Defeitos, cá no monte. E para morder os calçados para não termos tanto rescaldo nos pés. Onde houvesse assim um penedrinho no monte, encostávamos um bocadinho. Fazíamos o xixi no chão. Pomos lá os pés a aquecer. Os pés no xixi para aquecer. Pode acreditar que era assim. Não era só eu, éramos todas. Era duro. Era, ainda é. É duro, Para quem quiser trabalhar, não é verdade, também digo, olha, para este ainda é bem duro. Era minério. E derrubar a lenha. Puseste o fogão a arder. Meteste as batatas. Ui, o preço até trago aqui qualidade de minério onde trabalhamos. Fazíamos pedra, cortávamos pedra numa pedreira, não é? Com os guilhos, cortava-se pedra, rachava-se e depois fazia-se com um pico. Fazia pedra, pedra como esta assim, ver. E então, quer-se dizer que depois veio aqui um sujeito que era empreiteiro, fazia muros. Muro também, lá fomos para a pedra na mesma, fazia muros, pronto, olha, como aquele que está ali. Fomos para lá, andei lá 4 anos, que até fui reformado lá. Com 65 anos fui reformado lá. A terra dava minério. E depois nós tirávamos um nadinha de minério, de cada sacada dava assim um nadinha. E as 8 sacadas dava 8 nadinhas. Depois a gente juntava, todo, quando fosse assim à noite juntava, ia para o ribeiro, ia apurava e trazia-se num saquitinho. Assim um saquitinho, fazíamos uns saquitinhos de farrapos, de roupa, assim um saquitinho, assim um saquitinho, e botávamos com o minério e trazíamos-lo. Mas tínhamos de deixar algum na casa, porque estava lá um homem a guardar aquilo, tínhamos de deixar um nadinho. E o outro, olha, trazíamos onde podíamos, na barriga, no peito, onde podíamos escondê-lo, para ele não ver. E depois aqui dava mais dinheiro. Nós trazíamos-lo, era roubado, não era roubado, porque nós trabalhávamos, não era? Mas trazíamos às escondidas do capataz que lá estava, depois vendíamos-lo aqui. Toda a gente roubava o que podia. Porque você sabe que chegamos a um ponto que o wolframio dava 500 escudos, 1 quilo de wolframio. E nesse tempo 500 escudos era um dinheiro, um maluco. Eu vou lhe contar, indo ganhar o dia por conta das empresas das construções de minas. E depois eles fechavam. Hoje já não havia dinheiro para pagar ao pessoal. Deixámos ir nós para lá trabalhar e depois tínhamos que o vender a eles outros dias. Mas eles dámos a autorização para ir para lá. Veio um senhor do Porto, chamava-se Senhor Teixeira, e comprou aquele terreno, aquelas minas eram daquele homem. E depois aquele homem é que meteu o capataz para depois colher o minério que o pessoal arranjava. Olha,
Isto é de pirita e de prata. E este é wolframio, de Minas. Então, Pedro, estas faz favor. Isso é muito pesado. Não há, agora essas pedras daqui não comparam nada com isso. Oh. Pirita e prata. É, de diversas qualidades. Uma tenho em casa até uma pedra com 10 quilos. Olha, era ir para o monte, roçar carqueja. Agora íamos plantar pinheiros, o filho de São Miguel. Também andei 2 anos à flor de carqueja no monte. Em maio. Vinha cá também o senhor comprá-la, um senhor de Bacheiros, vinha cá comprá-la. E nós enchíamos fardos e lá o levava, pagámos-lo, nós andámos também à flor de carqueja. Então o meu pai dava trabalhinhas a gentinha toda. Ainda cheguei a ir lá para Moreira, Sachamilho. E ainda não me lembro. Para a sua mãe. Não me lembro. Tinha assim um ribeiro grande, e tinha lá uma cerejeira no ribeiro. Ai, das bicais. Pois era. Ai, que cereja. Coitadinha, e aquela era amiguinha do pessoal. Fartote, nós apanhámos cerejas. Era cada abada que ela apanhava para dar àquela gentinha. Nós fomos para lá não para deixava ninguém passar fominha. A terra não era nossa, era de caseiros. Nós éramos caseiros dos patrões. Granjeávamos com 2 mãos, só colhíamos com uma. Mas não éramos só nós, era a casa tudo geral. Os ricos faziam nas boas, os pobres faziam nas fracas. Trabalhava-se muito e era trabalhosa, pronto. Mas pronto, lá a gente lá semeava umas batatas, recolhia um milho, pensava que fosse um reco, não é? E lá se ia comendo daquilo. E essa é a vida, não é? À hora do meio-dia, na hora do almoço, e as mães às vezes chamámos nós um safate de madeira com o almoço à cabeça e às vezes um filho de cada lado nos braços a levar para as pessoas em canto vinha de longe a casa a comer perdido tempo. E assim comíamos lá no trabalho, punha-se uma toalha, às vezes até no chão, punha-se ali a comida, comíamos ali. Era a vida de antigamente, eu passei por dessas coisas. Isso era no quarto. As merendinhas que a gente levava para comer, era conforme calhava. O que levavam? Ou às vezes uma cebolinha com um bocadinho de pão e mais, e assim. Depois fomos para a roça e depois andámos a roçar. Levávamos um bocadinho de pão numa saquita, de pano, hortelhinhas bonitas e umas vezes levávamos umas azeitoninhas, outra vez levávamos uma cebolinha, outra vez levávamos um bocadinho de moira, que nós fazíamos moiras para pendurar assim num galheiro. Quando estivesse secas, a minha mãe partia um bocadinho para hoje, outro bocadinho para amanhã. Era só assim. E chegámos a casa, comemos a malguinha da sopa e assentávamos ou a fazer meia ou a espartir lã, mas você sabe o que é as ovelhas, espartir lã, ou fazer farrapos para fazer mantas que agora ninguém nas quer, e a fazer meia. Nunca estava a gente em casa ao serão sem fazer nada. Na Maré era no tempo de Salazar, era muito escravo. Só que agora dizem que é... Como é que ele diz? No seu tempo já era assim. Mas mesmo assim, no meu tempo era complicado. No seu tempo já era mais um bocadinho melhor. Eu não achei. Agora, como no meu... Sim, você é mais velho que eu, muito mais. Ai, pois caralho. Um fulano ia daqui para o Marão com uma sardinha ou 2 e chegava, depois ia para aqui, para lá. Quando fosse a hora de comer, estava tudo esmagado a andar com as sacas. E nós que levávamos, olha, também levávamos mais de E uma depois sardinha, outra coisa, que naquele tempo... Olha, e ainda embrulhada num jornal, que era a coisa mais porca que havia. Agora que a gente via, embrulhada num jornal, isso eu houvesse. E uma coisa ruim que tinha, não sei se no seu tempo, mas nos princípios eram, que nós saímos às 3 ou 4 horas de casa a pé, chegava lá, trabalhava para aí 2 ou 3 horas. E não se ganhava nada. Calhava de chover, embora. E não se ganhava nada. E não era nada a ponte. Só era a ponte meio-dia. Não ganhava nada. É, tem razão, mas eu já nem me lembrava disso. Ai, não. Aquilo não era. Era a escravidão. Só quando a gente às vezes, caralho, o sol nunca mais se põe.
A lavoura era só para comer, granjeávamos pão, milho, feijão, batatas, mas o milho primeiro não dava a cais nada. A gente não botava adubo, se erguia só ao vento até fugia, era fraquinho. E a gente ia granjear, assim, ganhando algum, para comer alguma coisinha melhor, arroz. Comíamos muita farinha de pau que era baratinha, era muito baratinha, a minha mãe ia ao barato, não era? Nunca passamos fome de pão, nem de batatas, nem de milhos, que fazíamos, arrolávamos milho branco, fazíamos assim como o arroz, chamámos arroz da terra, comíamos todos os dias, ou hoje ou amanhã, comíamos uma coisa, depois amanhã comíamos outra, não comíamos sempre a mesma coisa. Mas lá íamos, fome não passamos, mas houve muitos que passaram muita fome, que não tinham um bocadinho de pão para comer. Naquele tempo que não havia, como agora, que não havia fartura, a barriga tocava viola. Mas tocava viola, a barriga tocava viola. Ai, não sou das que digo. Tocava viola, mas nós cantar, graças a Deus, e dançar, e mais fartas de trabalhar, cantar e dançar, era o nosso. Olha, eu passei muitos trabalhos também no monte, mas já andava toda contente. Contente? Andava. Porquê? Olha, era um divertimento. Um dizia uma coisa, outro dizia outra, uma cantava uma cantiga, outra cantava outra. Olha, era o dia passado que era um regalo. Brava. Não cantou muito bem? Agora é sim. sua vez. Agora é sua vez. Não é que eu digo para ela cantar essa? Mas agora é a sua vez. Não, filha. É uma vez um, outra vez outra? Não canto nada de jeito. Não vou cantar. Diz. Agora já não é como primeiro. Andávamos, olha, era uma alegria que tínhamos. Mais que agora. Agora é que não há alegria nenhuma. Sim. Naquelas marés ainda havia. Mas olha, nem tínhamos tanto que comer, nem tínhamos a casa que beber era água. E o que os dava alegria? E olha, cantar, dançar, e assim às vezes vinhamos com a minha abaixo a correr, e assim do monte para casa, que vínhamos às vezes de noite, e era assim a nossa vida. Olha, a Serra do Marão era muito bonita. Você, um dia, por exemplo, como hoje ia para cima, havia pessoas a cantar cheias de fome, mas a cantar, olha. Então me recorda as raparigas lá dos lugares, das Alciais, e o trabalhar ali para Ramalhoso, Alto das Beias, que é mais acima de Ramalhoso, todos os dias a pé, que não havia transportes, e acontece que à noite, quando chegava a casa, jantava, ia lá para a palheira, a toque de qualquer instrumento, e ainda dançava, cantava. Era alegria, e era pronto, era tempos de fome e tempos alegres, como se diz. Oliveira da Serra, o vento leva a flor. Oliveira da Serra, o vento leva a flor. Ai, só a mim ninguém me leva. Ai, para o pé do meu amor. Era as cartinhas, era as cartinhas. A mim ninguém me leva. Ai, para o pé do meu amor. A minha mãe era uma pessoa assim bastante trabalhadora, muito exigente. E nós, na primária, saíamos de casa e íamos para a escola. Mal saíamos da escola, tinha a minha mãe a chamar por nós, lá ao longe do campo. Ou seja, nós saímos da escola e íamos para o campo. Para o campo trabalhar. Quando era o tempo das plantações, íamos para as plantações. Quando era o tempo das colheitas, íamos para as colheitas. Portanto, nós tínhamos a escola e o campo. Sempre, todos os dias, 365 dias por ano. Não tínhamos os momentos de brincadeira, como é óbvio, não é? Mas tínhamos que trabalhar. E a serra também, a minha mãe tinha cabras, tinha vacas, tinha essas coisas todas, não é? Todos os animais, e principalmente as cabras nós tínhamos que as trazer para a serra, para comer, grande parte do ano vinhamos cá para cima, para a serra. Na serra era sempre brincadeira, valha-me Deus, forte trabalhinho, mas naquelas horas do meio-dia que se cansava uma hora, era brincadeira, valha-me Deus. Éramos novas, o que queríamos era brincar. Fartas de trabalhar, mas queríamos brincar, eu sou sincera. Caramba, estás a correr e a cantar, a tocar na área dali, parece-te molhado e apetecia andar.
Tinham instrumentos? Não, só cantavam. Não, era só cantar assim, nós. Instrumentos não podíamos levar, senão os guardas. Mas primeiro havia muitas festas, aos domingos, e assim havia muitas festas, havia muito coisas. E a gente ia para lá para os bares. É tempos alegres, depois era, a gente ia tudo cominho a cantar. Tudo cominho, mas era alegre e fome. Que eu não era, ela morreu no outro dia, se ela fosse viver, ela sabia dizer. Estava lá uma senhora ali de Parabéns, velhote, era velhote. Ninguém acredita. Não levava nadinha para comer. E oito? Ela sabe muitas e não diz nenhuma. Então, quando cantavam estas músicas? Mas era quando éramos novas. Era na desfolhada, não era? E na tirinha da folha e nos campos. Mas era a gente nova, não tinha vergonha nenhuma. Agora eu cantava sozinha ainda. Sozinha. E faz conta que nós não estamos aqui. Não, filha, não. Tenho vergonha. Vai à minha Judite, que ela canta muitas. Não, como é que é? Peraí. É isso. Oh, que linda rosa branca, que tão belo cheiro deita. Que tão belo cheiro deita, que tão belo cheiro deitou. Oh, que linda rosa branca, que ainda agora aqui chegou. Pronto, ela vinha ao caminho todo a cantar aquilo e eu, mãe, por favor. E depois ela subia ao tom ainda mais. Pois depois da ceia, principionas esfolhadas, só pobre o da nossa aldeia dura até de madrugar. Oh, moças solteiras cá deste lugar, as moças brasileiras podem me dançar, que dançam tão belo, sempre a nossa mala, mas tenho as chinelas certinhas de roda. As comunidades, tanto que até aí viviam deste equilíbrio com a natureza, com o pastoreio, o uso do baldio pacificamente, etc., deixaram de ter essa hipótese e em muitas situações, não sei se só por isso, se por outros motivos, a partir da altura em que se abriu a porta de imigração, as pessoas começaram a sair. Portanto, e até hoje tem sido uma saída contínua de pessoas do nosso mundo rural e estamos neste momento confrontados com uma elevada desertificação. Suíça, muita gente para a Suíça, a França, por uma questão de história, mas também aquela, não é a imigração, é aqueles que foram para a universidade foram ficando nas cidades onde tiraram os cursos, foram ficando por lá, constituíram família lá, portanto nunca mais regressaram anciães, ou regressam só nas férias. O que marcou foi a pobreza, não pude ir para lado nenhum, tive que me sujeitar aqui na terra. Isso naquela altura era só para quem fosse rico é que ia buscar os empregos. Pois era. Eu se soubesse ler também ia, mas não sabia. Querias ter ido? Não sabia, meu amigo. Fui andando assim. E hoje não estou descontente porque depois foi tudo para a França, quase tudo, vieram para cá comprar terras, mais novos do que eu, já está tudo enterrado ali adiante. Eu ainda aqui ando. Basicamente não há jovens, todos fugiram. É triste dizer isto assim, mas é verdade. Praticamente todos fugiram. Se você aqui viesse há 20 e 30 anos, aqui essa aldeia, você via aí as pessoas especializadas em plantar umas couves, em plantar uma coisa, em plantar milho, tudo. Você hoje é capaz de bater tudo e não topa uma pessoa que saiba plantar as couves. Não precisa, ele nasce logo com a barriga cheia. Eram tempos completamente diferentes do que é agora. Portanto, nós comíamos o que o campo nos dava. Agora? Agora é um mundo novo. O pessoal também não se dedica à agricultura. Se eu vejo o carabidinha de primeiro, esta novidade agora. Agora não se encontram as vacas? Não. Tive sempre, até agora, até cá de conselho, tive sempre vacas. Vaca da casa da minha mãe, e agora a minha casa também tínhamos vacas, 4, 2 bezerros. E agora estamos velhos, o homem tem 86 anos, ele vai fazer agora. E eu 83, agora este mês. Pronto, agora cansemos, acabou tudo, agora acabou tudo. Não há nada aqui já. Oh, minha mora madura, oh, minha mora
Agora, temos muito menos gente, não é? E temos menos gente que precisa de utilizar o baldio. Mas ainda temos gente que vai pastorear. Aliás, já falaste com pastores, com certeza. Temos gente que vai precisar, que continua a precisar do baldio para a apicultura, para ir buscar lenha. Há muita gente que precisa da lenha e que vai buscar a lenha à serra, não é? Agora, o tipo de economia que havia localmente é que acabou. Portanto, nós estamos numa situação de mudança radical em relação àquilo que existia até há 50 anos para trás. Assim, sente-se mais só. Não há tantos trabalhos na floresta, embora pronto, também melhorou porque há os sapadores, não é? Melhorou por este lado, porque há os sapadores, deu trabalho a uma equipa de sapadores e andam os sapadores, não anda o pessoal todo por aí. Nós éramos aí 200 e tal pessoas. O baldio volta de novo a ser um polo de desenvolvimento, isto é, que crie postos de trabalho, que seja mais atrativo para as pessoas, portanto, chamando mesmo pessoas de fora, que venham ver, portanto, que visitem o baldio, vejam aquilo que o baldio tem e comecem a gostar, portanto, e que eventualmente comecem até a fixar-se, não é? Isto não é fácil manter um baldio, uma floresta em condições, porque a uma é muito grande, temos muita área. E depois há, como eu digo, há de tempos a tempos há um incêndiozito aqui, outro acolá, e sempre vai destruindo. E depois não é fácil repor um trabalho de 20 ou 30 anos em outro tanto tempo. Bate, bate, meu tiar, que chegou a tua hora, e com ou sem tecedeira, bate, não te vás embora. Bate, bate, meu tiar, que chegou a tua hora, e com ou sem tecedeira, bate, não te vás embora. A minha teia está posta à espera do teu bater. Bate, bate, meu tiar, bate até eu responder. E ai, bate, bate. O lugar preferido é o ponto de vigilância. Que nós, na época mais crítica, ou seja, na fase Charles dos incêndios, nós temos que estar ali em prevenção, ou seja, em vigilância, caso detectemos ou sejamos solicitados para atuar em qualquer tipo de incêndio. E porquê o teu lugar preferido? Porque é ali que de verão eu passo a maior parte do tempo e me permite de ao mesmo tempo estar a fazer uma atividade e a repousar-me um bocadinho. É especial para mim e quando eu pensei neste lugar aqui, não foi só para mim que eu pensei, não é? Para mim, pensei que era um lugar especial para passarmos aqui uns belos domingos, não é? Porque outros dias não há hipótese da gente ir para aqui. Nós escolhemos este lugar porque achamos que este lugar é muito especial, mesmo para participar com a família aqui, para passar uns belos domingos, dias de férias, de verão, para poder participar, estar em família, cantar, dançar, sempre unidos como uma família é, e poder demonstrar que este lugar é muito especial para nós. Bom, este sítio foi o sítio que eu escolhi, porque senti que era foi o sítio que eu gostei mais, porque foi vários dias que pensei aqui na minha infância, que era eu pequenina, vinha com o meu irmão que já faleceu, ajudá-lo, entre aspas, vinha com ele, fazer-lhe companhia, porque eu era pequenina, não ia ajudar, não é? Mas ele trazia as bebidas e alguma coisa para comer, para as pessoas comprarem, e punha ali a refrescar as bebidas, e nós sentávamos aqui a ver as pessoas a passarem, porque aqui havia muita movimentação de carros, não havia autoestrada, nem a IP4, passava por aqui o trânsito todo. E, então tinham sede, paravam, e era bom para o meu irmão que fazia negócio, não é? A mim davam-me sempre alguma coisinha, pronto, ou batatas fritas, ou bolachas, ou milha, ou às vezes davam-me dinheiro para ofertas, que nos faziam, demos aqui pequeninos,
Era eu e mais um sobrinho meu, vinhamos com o meu irmão, não vinhamos sempre, mas vinhamos às vezes. E foi por isso que, pronto, é um sítio muito sentimental. Um sítio que eu gosto mesmo, porque lembra-me destas passagens. Escolhi este lugar porque, na realidade, tem coisas muito importantes, não é? Como já ouvi dizer os antigos, e para mim também, porque é um local que passo aqui praticamente todos os dias. Isto mais na altura do verão, como é lógico. De inverno não é assim tão fácil como se pode ver já, não é? Nesse momento. Aqui na Serra é o viver das trutas. E não é por trabalhar aqui, ganhar aqui o meu dinheiro, mas pela envolvência que existe aqui da água e este espaço está razoavelmente bem tratado, e os peixes e depois os outros animais, dá-me assim uma noção de paraíso, Temos aqui vários paraísos e este para mim é o sítio que eu gosto mais. Pronto, por afinidade também, se calhar já estou aqui há 42 anos a trabalhar praticamente, vai fazer 42 anos, mas também antes já trabalhou aqui a minha avó, o meu pai e a minha mãe, e no fundo eu desci aqui. Comecei a vir para aqui de pequenito, com 2, 3 anos vinha aqui. Foi o sítio onde eu cresci e era muito giro porque todos os anos vinha um grupo de amigas minhas de Lisboa, que tinham os pais naturais daqui, eram minhas vizinhas na altura, no verão, e vinham cá passar as férias de verão. Por isso nós vinhamos, pelo menos o mês de julho e agosto, vinhamos todos os dias para o rio. Todos os dias tínhamos, depois do almoço, tínhamos o ritual de sair de casa, fazíamos a caminhada para o rio, trazíamos o lanche e depois só regressávamos 7, 8 da noite. No verão os dias são muito maiores, não é? E era quando regressávamos a casa, por isso eram esses os nossos verões saudáveis. Este é o meu lugar preferido, é o Pinheiro, porque todos os anos, no dia da festa da Senhora de Moreira, nós subíamos o monte todo a pé, em procissão. Era uma caminhada muito dura e depois desta última subida ali naquele caminho, chegávamos cá em cima completamente estafadas, cansados. E então aqui era o meu lugar de descanso, onde eu relaxava, não é? Chegava, sentava-me aqui debaixo deste pinheiro, olhar para a paisagem, para descansar o corpo e a mente. Basicamente é um lugar muito especial para mim, ao longo destes anos todos. Sempre fazia todos os anos a mesma coisa. Esta água agora é mais quente, mas quanto mais calor for o tempo, mais gelada ela sai lá na bica. Tanto que eu não gosto de tomar banho lá na barragem por causa da água ser tão gelada, tão fria. Podia até escolher outro, que há muitos lugares bonitos, eu até tinha optado por outros lugares, mas assim, aquele realmente é aquele que não precisamente só por mim, mas por mim e por meus colegas, porque nós somos 5 na equipa e pronto, e acho que entendi que devia ser ali, nada de grande especial, mas pronto, passámos ali uma parte do tempo. A procissão da Senhora de Moreira, agora já não é bem a mesma coisa de há uns anos atrás, mas há uns anos atrás a procissão tinha 5 andores, penso eu, e nós trazíamos os andores aos ombros, não é? Carregávamos com os nossos próprios ombros e vinhamos em procissão até uma determinada zona da aldeia e depois vinhamos para aí acima, cada um por si. Não vinhamos propriamente em procissão, não é? Mas vinhamos com os andores todos para aí acima e era uma festa. Estava muito limpinho, tinha que estar, não é? Para as pessoas poderem, senão as pessoas não paravam, iam tudo pôr que não paravam, não é? Mas estava tudo limpinho, tudo bem compostinho, o meu irmão também tinha muito jeito para isso, pronto, tinha que ter para ganhar algum, não é? Porque era um ganha-pão dele, que ele, pronto, infelizmente tinha deficiência, não tinha um braço, e ele tentava sempre desenrascar-se para ajudar a família. Também tinha 5 filhos, 6 filhos. E, nessa altura ainda não tinha tantos, mas tentou sempre desenrascar-se a nível do que ele podia fazer, não é? E da parte do verão era uma coisa que ele podia fazer. Vinha com o seu triciclo, com as grades
dos fumos e cerveja em cima e trazia e vinha mostrar aqui. Um dia estava aqui, olhei para ali e eu disse, ali vai ser um lugar próprio para se fixar uma fonte. E foi aí que nasceu a ideia. Arranjei aquela pia, aquilo era de dar comida aos porcos, antigamente. Né? E então leva 1,5 caixas de cerveja. Ela pode estar quente, coloca-se lá, 20 minutos tira-se lá gelada, daquela água. Por isso. É um frigorífico? É, como um frigorífico mesmo. É isso. Não existiam aqui estas sombras das mimosas, por isso aqui o local tinha muito mais sol e estava mais limpo, porque os campos estavam cultivados, não existiam as silvas e existiam vários pedregulhos. Nós também estamos no inverno e na altura, no verão, o rio leva menos água e tinha aqui vários pedregulhos onde nós nos colocávamos a apanhar sol. Havia lá ao fundo uma casa também, onde nós, que era um moinho, onde nós costumávamos apanhar sol também na parte de cima da casa, que está neste momento, já passamos lá, está cheia de silvas e toda à volta cheia de mato. Por isso está um bocadinho diferente da altura, mas a água e a beleza está toda aqui. A paisagem teve a construção destes dois gigantes, foram IP4, penso que foi no final da década de 80, início da década de 90, foi construído o IP4 e que estragou muito já na altura o rio, porque com as explosões que existiam frequentemente para construir a estrada, o rio ficou cheio de terra e de arrastamento, não é, que existiam e de pedras e deixou de ser possível sequer frequentar o rio, por isso nessa altura o rio começou a ter muito menos gente a vir para aqui porque não era possível nadar, nem estar aqui. E a seguir tivemos agora, há alguns anos atrás, a A4, não é, que também veio contribuir para estragar a nossa paisagem. Espero que amanhã este lugar seja tão especial para outros que venham, como é hoje para mim, para meus amigos e familiares. Em meu lugar, desejo que se mantenha tal e qual como ele é. E eu que tenha saúde para permanecer lá quando tiver desejos, quando tiver vontade de passar e recordar, mesmo deixando o trabalho, não é? Mesmo entrando em fase de descanso, que um dia passe por lá e que me lembre de dizer, é aqui que eu estive, é aqui que eu escolhi, é aqui que eu estou e me sinto mais bem, pronto. Aqui o meu lugar, que era giro voltar a ter crianças e pessoas aqui no verão a usufruírem aqui da água cristalina do Marão. É bom ouvir estas pessoas falarem tão bem de mim e a se preocuparem comigo. Mas será que os meus compartes vão continuar a ser os meus protetores? Aqueles que falam por mim? Pelas minhas águas? Meus bosques e prados? Meus penedos e animais? É muito bom saber que faço parte disto e que um dia a minha família, quando tiver pessoas, amigas, como trazer aqui e conhecer um pouco mais da nossa serra. Se é comparte, lá está, tem direitos e tem deveres. Não posso ser comparte só com direitos. Também tenho que, se quero ser comparte e quero ter direitos, tenho que usufruir, tenho que trabalhar em prol, ou ajudar a trabalhar em prol do baldio, porque senão não vamos ter direitos, se nós não conseguirmos os nossos objetivos, não vamos ter direitos. Para mim o baldio de anciães é muito valioso. Cá no Marão mandam os cá estão. Hoje estou confiante nos meus compartes.